Beleza, gente. Então vamos iniciar aqui aquela segunda fase. A gente vai começar com pranchas, cotas, notas e tal. Estou usando aquela mesma casa e a gente vai partir dela para fazer essa parte. Eu vou começar, como a gente tem algumas coisas que dependem das outras aqui no Revit, eu vou começar pela montagem de pranchas, tá? Primeiro é o seguinte, quando vocês estão aqui no... Eu estou aqui no 3D, não tem problema, vamos ver aqui. Eu estou aqui no navegador de projetos. E eu tenho aqui aqueles desenhos que a gente já conhece: planta de piso, planta de forro, vistas 3D, elevação, corte e tal. E aqui embaixo eu tenho folhas. E eu já tenho uma prancha aqui. Ó. Se eu clicar duas vezes nesse P1, se isso aqui estiver fechado, não tiver com mais você vai clicar e vai abrir. E você vai clicar duas vezes nesse P1. Clicando duas vezes nesse P1, você já vai chegar numa prancha aqui. Essa prancha aqui é uma prancha 1. E aí você já tem ela montada aí. Como é que eu faço para colocar pranchas aqui no Revit se ela não estiver aqui de uma vez? E aí é bom a gente entender o seguinte, a gente vai fazer isso, vai montar várias pranchas aqui de acordo com o projeto. E por isso que é importante a gente saber incluir as novas aqui. Como é que eu incluo uma nova prancha nesse meu modelo? Eu vou vir aqui em folhas, vou clicar com o botão direito e vou escolher aqui, ó, nova folha. Quando eu faço isso, clico aqui, ele me dá essa opção que eu tenho aqui. No caso, na memória do arquivo, aqui a gente tem um A1 métrico. Quando eu quiser incluir algum aqui, eu vou simplesmente selecionar o que eu quero, né? A1 métrico, e vou dar OK, porque quando eu fizer isso, ó, já apareceu uma segunda prancha aqui. Então agora eu tenho a prancha 1 e a prancha 2 colocadas aqui no meu modelo. As duas estão em A1. Se eu quiser outros tamanhos de papel, botão direito, nova folha também. E aí, se eu quiser outros tamanhos de papel, eu vou fazer como eu sempre tenho vindo fazendo com tudo que eu vou colocar aqui no Revit, seja modelo de parede, de porta, de janela, até materiais também, a gente sempre tem que puxar para cá para poder aparecer ali. Isso aqui vai ser como se a gente estivesse adicionando uma família, porque é uma família. Então eu vou aqui no carregar e aí eu vou procurar onde está aquele meu arquivo de famílias que eu já mandei para vocês. E aí, naquele arquivo Brasil que eu mandei lá para vocês baixarem, dentro dele você tem ali bloco de margens e carimbo. Aí aqui você tem A0, A1, A2, A3, A4 tal, que você pode escolher aqui o que você quiser para colocar ali. A partir do momento que você colocou aqui, é só você clicar nele e você vai ajustar ele ali. E aí é o seguinte, uma prancha é exatamente igual a qualquer outra família. Se eu quiser editar isso aqui, eu posso vir aqui no propriedades, editar tipo, e aí eu posso duplicar, criar uma nova, zero métrico, vou colocar aqui a 0, DA, dá ok, e aí eu já criei um novo aqui, e aí a grande vantagem é que assim, eu criei um novo, beleza, se eu clicar duas vezes aqui, eu posso editar tudo que está aqui dentro, então eu posso refazer esse, opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, vou tirar esse carimbo padrão da Autodesk aqui, vou tirar essas coisas. E aí a gente vai ver depois como é que a gente inclui notas, esse tipo de coisa, a gente vai poder mexer aqui, criar margem, carimbo e tal, e para o nosso projeto. Terminando a montagem da prancha, você vai fazer aqui, ó, carregar no projeto, e aí você vai substituir a versão existente, que aí já vai estar lá. Então, quando você for incluir uma nova prancha agora, que eu vim aqui, botão direito, nova folha. Se eu escolher o A0 MDA, na hora que eu der o OK aqui, ele já vai vir com essa nova configuração aqui. Então essa edição é muito simples, só clicar duas vezes aqui e mexer o que você tiver que fazer, incluir coisas, tirar coisas. Daqui a pouco a gente vai ver a parte de notas, vocês vão ver como é que isso aqui é mais fácil de montar. Então beleza, assim que eu vou lá e incluo pranchas. E aí, por que eu falei primeiro das pranchas para depois falar das notas e cotas? Porque é uma coisa bastante importante aqui. Eu vou pegar. Deixa eu pegar uma dessas pranchas aqui que está com o carimbo de uma vez para vocês verem uma coisa. Primeiro, como é que eu faço para colocar desenhos aqui na minha prancha? É muito simples. Eu vim aqui na prancha que eu quero montar, então estou aqui no P1, e aí eu vou. Cliquei duas vezes nela, né, para ver aqui. E eu vou o seguinte: vou colocar a planta do pavimento principal aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no navegador de projeto, na planta principal, vou arrastar para cá e aí olha só, eu vou clicar aqui na prancha.
Então veio para cá o desenho que eu precisava. Isso aqui é o desenho da planta do pavimento principal, que é essa que está aqui. Tanto que agora, ó, esse quadradinho aqui ele serve para isso também. Então assim, agora ele está azul, significa que eu já sei que ele está em alguma prancha. Aí eu preciso ver lá onde é que ele está. Então nessa prancha aqui agora está aparecendo o nosso pavimento principal. E aí reparem o seguinte, estão vendo o que que tem aqui? Olha só, vou selecionar ele para vocês verem. Tá vendo isso aqui meio que uma viewport do que ele está vindo? E ver com esse monte de coisa aqui? Como é que eu faço para ajustar isso? O que vem para cá é exatamente o que está aqui, ó, na sua planta de piso. Olha só, tudo que está aqui, exatamente como está, foi levado lá para baixo, para a nossa prancha. Então, o que significa isso? Olha só, vou voltar aqui no pavimento principal. Lembra aqui embaixo que a gente tinha aquele que a gente mudou bastante ali, que era o estilo visual, linha oculta e tal? Do lado, eu já falei um pouquinho sobre isso aqui também, que é o nível de detalhe. Se você tem mais ou menos de nível, menos detalhes, dá uma olhada na parede aqui que vocês vão ver. Vou colocar nível baixo de detalhes. Sumiram algumas linhas aqui. Por quê? Porque ele está trabalhando com poucos detalhes. É só lembrar também que a espessura de linha a gente ajusta aqui em cima, né? Se eu clicar aqui, eu fico com a espessura de linha mais grossa, considerando as espessuras de linha por diferença, ou não, só as linhas simples. Colocando mais alto aqui, a gente vai ver um pouco mais de detalhes aqui no nosso desenho. E aí do lado a gente tem uma escala. Essa escala é a escala em que isso aqui está sendo desenhado. Se eu mudar isso aqui, prestem bastante atenção na simbologia, tá? Vou clicar aqui, ele está no 1 para 100. Se eu colocar no 1 para 1000, olha o que acontece. A simbologia fica grandona, e aí a gente, tem algumas até que não aparecem mais, porque nessa escala aqui elas precisam estar nesse tamanho. E vamos lá dar uma olhada na prancha. Cliquei 2 vezes na prancha. Olha como é que o desenho ficou pequenininho. Por quê? Porque eu mudei. E aí aqui, ó, ele já inclusive está falando isso. Ó. Esse desenho é um desenho do nível 02 principal, ou seja, o nome está aqui 02 principal, e a escala que ela foi importada aqui para a prancha é a escala que está aqui, ó, 1 para 1000, ou seja, aqui 1 para 1000. Se eu mudar isso aqui para 1 para 50, por exemplo, vem aqui 1 para 50, olha como é que a simbologia já está menorzinha ali. E aí vamos ver lá na prancha o que aconteceu? Então vim aqui na prancha, cliquei 2 vezes aqui no P1 e olha aqui, ó. Opa, deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem. Olha só como é que o desenho cresceu de novo, já está ali para a gente poder usar aqui na nossa prancha. E o nome dele está certinho, 2 principal, e a escala já foi ajustada aqui para ela ir para o 1 para 50, que é a escala que eu tinha colocado lá na prancha. E aí, assim, uma coisa que é bom a gente perceber. Vou fazer uma coisa aqui, depois a gente vai colocar isso para vocês verem e a gente vai comentar um pouco mais. Vou colocar aqui uns nomes de ambientes. Coloquei isso aqui. Isso vale também para os nomes ambientes. Ele está na escala 1 para 50. Vou colocar na escala 1 para 5. Ó, ficou pequenininho. E aqui também ficou pequenininho. Na prancha também já vai ter mudado. P1. Olha só, o desenho ficou gigantesco aqui. Porque isso aqui é um desenho que está num tamanho que se você replicar ele 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro, você vai ter o tamanho real da casa. Tá? Imagina o tamanho que não está esse desenho. Isso aqui é usado quando a gente vai fazer detalhamento, detalhe de rodapé, esse tipo de coisa. Mas olha só, o nome dele está certinho aqui. Opa, 2 principal e a escala 1 para 5. Então é importante a gente saber disso. O que vai para a prancha é o que está aqui, seja lá o que você colocar. Se você colocou a escala aqui na que você quer, tudo que está aqui vai ser configurado pelo Revit. Então reparem só, a gente vai fazer uma planta aqui, ela vai ser ou não para 100 ou não para 50. Vamos colocar um para 100 aqui que a gente tem um tamanho bom para poder comparar. Isso é porque esse tipo de informação que você está colocando aqui não é para aparecer nessa prancha, nessa planta aqui, nessa escala que você colocou. Vamos lá na planta, na prancha de novo. Aí eu vim aqui, olha só, o desenho está pequenininho, olha o tamanho da fonte aqui, e olha como é que ela está muito próximo
desse nome aqui, ó, ela está no tamanho certo. Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte: se tem algum, eu acertei a escala aqui, e aí deu alguma coisa dessa, é porque esse tipo de nota não é para estar aqui. Então, assim, uma escala de 1 para 500 é uma escala de uma situação, uma implantação, alguma coisa assim. E na escala de implantação e situação, a gente não bota nome de ambiente. Por quê? Porque não cabe. Exatamente por isso. E aí, então, como é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos lá. Essa nota, essa planta aqui, ela vai ser provavelmente 1 para 50, 1 para 100. Vamos deixar 1 para 100 aqui. E aí vamos ajustar algumas coisas. Outra coisa é que o que foi importado para lá foi essa viewport que está aqui. Ó. Eu vou passar o mouse aqui em cima do desenho e aí vocês vão ver. Deixa eu cliquei 2 vezes com o scroll aqui para ser um zoom geral. E aí, assim, isso aqui tudo é o que está indo para lá. E aí eu vou falar com vocês desses 2 últimos iconezinhos aqui. Ó. A gente tem o recortar vista e a gente tem o exibir região de corte. Se eu clicar aqui nessa luzinha, que é exibir região de corte, pronto, apareceu aqui a viewport, não é viewport literalmente, mas podemos chamar para comparar com o CAD. É a viewport que está sendo levada lá para a prancha. Vou voltar na prancha para vocês verem. Estão reparando aqui exatamente? Vou lá na prancha e olha só o que foi levado para lá. Exatamente essa viewport. Se você quer levar uma coisa menor, se você não quer mostrar isso tudo, eu vou pegar isso aqui, eu não preciso mostrar isso tudo na prancha, na planta. Então eu vou colocar aqui mais pertinho um pouco. Vou pegar aqui, a partir do momento que eu liguei ali a luzinha, né, aparece essas bolas aqui, eu consigo levar, clicar e arrastar, e eu consigo diminuir aqui. E essa minha planta aqui também ela vai ser só até aqui e só até aqui. Beleza, vamos ver lá na nossa prancha como é que ficou. Prancha, olha só aqui o que veio. Já veio a viewport certinho para cá, exatamente aquilo que eu tinha recortado lá. E aí, reparem que assim, ele fez um corte mesmo, então ele veio para cá, tudo que estava ali dentro, ok, vamos lá para a gente poder ajustar algumas coisas que podem ter saído. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? Vamos lá, no principal. Vamos ver se não sobrou nada fora. Aparentemente, não está mostrando aqui os desenhos, a simbologia de elevações, por exemplo. E como é que eu faço para que isso apareça? Eu vou mover esses símbolos para o lugar certo. Só que eles não estão aparecendo aqui. Então, o que eu vou fazer? Esse do lado serve exatamente para fazer o seguinte. Ó, vou clicar aqui. Tinha aquele da luzinha, né? Do lado esquerdo tem outro. Cliquei. Ele mantém a viewport que a gente selecionou, só que ele mostra tudo que está fora. Então, com isso, a gente consegue movimentar algumas coisas. Eu vou deletar isso do card aqui, só para sobrar menos coisas para a gente ver. Então, assim, isso aqui é a viewport que está sendo levado lá para a prancha. Olha como é que o símbolo das elevações não está indo para lá. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse símbolo aqui e vou clicar e arrastar para que ele fique dentro dessa viewport que está aqui. Então, selecionei o símbolo de corte, cliquei e arrastei para cá. Ele já está no lugar certo. Fazer a mesma coisa com esse de baixo. Cliquei e arrastei para cá. E esse aqui de cima também. Vou fazer um... Opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu fiz bobagem que eu cliquei no terreno. Vou fazer uma caixa de seleção aqui. Selecionei um ícone e arrastei aqui para dentro. Posso fazer isso também com os cortes, né? O corte vai ficar aqui dentro. Eu já falei com vocês que se você clicar nessas 2 setinhas aqui, ele vai mudando até ficar a simbologia certa. Esse corte aqui também eu vou colocar aqui direitinho. Então aqui eu já estou meio que montando a prancha. Estou fazendo tudo aqui, deixando tudo do jeito que ele tem que ser. E aí, se você quiser ver como é que ele está ficando, você vai sempre trabalhar com esses desenhos aqui. Ó. Se você clicar, vai aparecer mais o que está para fora da viewport ou não. Então, está para fora. Aqui eu cortei na viewport. Isso aqui ele vai mostrar ou não essa viewport aí. Então é por isso que às vezes quando a gente importa alguma coisa para cá, isso ele não fica aparecendo. Por quê? Porque tem uma viewport que ela está colocada aqui e essa viewport ela está cortando um pedaço. Então se a gente mexer com esses dois aqui, a gente consegue ajustar o tamanho do viewport ou pedir para ele mostrar ou não aquilo ali.
E aí, olha só, tudo isso eu ajustei aqui. Vamos ver lá na prancha como é que tá. Tem aqui prancha. Opa, cliquei na prancha aqui. Aí ele já está aqui exatamente como eu fiz. Ó. Trouxe os desenhozinhos para cá. Em termos de montagem de prancha, então a gente entendeu que a escala tem que ser a que a gente fez lá e tal. E aqui tem mais uma coisa para a gente fazer. Isso aqui está um pouco irritante, né? Que está fora do desenho da prancha, inclusive. Eu quero ajustar isso aqui, que é o nome do desenho, tipo do desenho ali, para o lugar certo. Então tem algumas coisas para fazer. Se eu clicar nessa linha arrastar, eu consigo mover ela para onde eu quiser. Então simplesmente estou clicando na linha e estou colocando aqui para ela ficar no lugar certinho dela. Agora, uma coisa que me incomoda um pouco é ela ficar tão grande assim, né? Se eu clicar nela, não adianta eu tentar mexer aqui que ela não vai diminuir. Para eu controlar esse tamanho, eu tenho que fazer o seguinte. Aqui na prancha eu vou clicar na Viewport. Que aí quando eu clico na Viewport, eu tenho a possibilidade de... Aparecem essas bolinhas aqui, né? Então eu tenho a possibilidade de reduzir essa linha aqui do nome da prancha. E a partir de agora ela já está toda certinha ali. Então vim aqui, montei, posso ajustar minha prancha, ajustar alguma coisa e tal. E pronto, montei a minha prancha. Então qualquer coisa que eu queira trazer para cá, vamos supor que eu queira trazer uma planta, uma elevação. Estou aqui na prancha, vou pegar a elevação, clicar e arrastar, e aí eu coloco aqui onde ela tem que estar. E aí vale as mesmas coisas. Ela está na escala 1 para 100, vou colocar ali, vou ajustar aquela viewport se eu quiser que ela apareça, então vamos lá. Fachada leste, aí tem muita coisa aparecendo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na lâmpadazinha para poder aparecer a viewport. E aí eu clico no viewport, vou reduzir aqui um pouquinho para que ele apareça menos. Vou fazer a mesma coisa aqui atrás. E aí vou fazer embaixo e em cima também. Beleza, e agora eu vou chegar aqui, vamos ver lá na prancha como é que ficou. Tá aqui o nosso desenho da elevação. Vou fazer aquele esquema, né, de clicar aqui e arrastar o nome para o lugar certo. E vou clicar no viewport para clicar nessa bolinha e reduzir o nome dela aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou colocar um corte. É a mesma coisa, tá? Mas vamos colocar um corte aqui que eu quero mostrar uma outra coisa para você. Vou pegar esse corte aqui, corte 1. Cliquei, arrastei e coloquei ele aqui para a gente ver. Vou lá nele, vou ajustar o viewport, então cliquei aqui no íconezinho para aparecer. Acertei aqui a viewport dele, já está tudo certinho ali. Acertei aqui. Pronto. E aí agora eu vou fazer o seguinte, vamos voltar lá na prancha para a gente poder ver como é que tá. Então vendo aqui que no folha, no planta 1, no prancha 1, a gente já tem até aqui a marcação das coisas que foram importadas para ele. Tem a planta de piso pavimento principal, tem a elevação leste, tem o corte 1. Vamos lá, acertar o corte agora. Cliquei, coloquei o nome no lugar certo, aí eu clico no viewport para reduzir um pouco isso aqui. Olha só, como é que eu faço para acertar o número dentro dessas bolinhas aqui? Vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem a prancha P01 e a gente tem a planta é o primeiro desenho, a fachada é o 2 e o corte é o 3. Vamos lá na nossa planta do pavimento principal. Como que a gente faz para o Revit reconhecer isso aqui? A gente não precisa fazer nada, porque ele já reconheceu. Então, assim, aqui, por exemplo, ó, eu sei que esse desenho que está aqui, ele preencheu isso automaticamente. Tá? A partir do que a gente colocou lá, ele preencheu isso automaticamente. Então, eu sei que esse desenho aqui, essa elevação, é o desenho número 2 da prancha 1. E esse corte aqui é o desenho 3 da prancha 1. Se eu for ver lá, ó, exatamente, prancha 1, o desenho 2 é a fachada e o desenho 3 é o corte. E tem mais. Se eu renomear isso aqui, eu cliquei com o botão direito e eu vou colocar aqui renomear. Vou colocar corte transversal. Transversal. Cliquei aqui, ele vai ajustou ali o nome e vocês viram que aqui na prancha ele já mudou isso também. Então beleza. Inclusive se você mudar aqui o nome da prancha, mudar o número dela, cliquei aqui 2 vezes, vou colocar P100 vou colocar P501 só para mudar o nome ali. Cliquei, já mudou aqui e vamos ver lá. Aqui, ó. Então,
P501 desenho 3. Então é por isso que normalmente quando a gente começa a fazer um projeto, a gente faz aquele esquema básico. Então eu entrei, aí usei o template, aí do template eu criei os níveis, a partir do momento que eu já tenho algum esboço de alguma coisa aqui, eu já posso deixar as pranchas prontas, porque seja lá o que for que eu queira colocar aqui, que eu ajustar, ele já vai estar linkado e já vai ver isso tudo para mim. E aí eu vou fazer uma outra coisa aqui para a gente poder fechar, que é o seguinte. Eu vou numa outra prancha aqui, ó, P2. Então se eu quero salvar o projeto, se quiser salva aí, beleza. Como é que eu faço para colocar um 3D aqui? Mesma coisa, cliquei no 3D, arrastei, as folhas não suportam vista perspectiva, não recortadas, tem certeza de desativar a região de quarto na vista, sim. Cliquei e coloquei aqui. Aí, estão vendo que ele fez um cortezinho ali? É aquela história do viewport. Então vou chegar aqui e aí, ó, como é que eu faço para ajustar isso? Ligo aqui o viewport, tá ligado? Aí eu clico nela e eu ajeito aqui do jeito que eu achar que ele tem que aparecer. Acertei, isso aqui, isso aqui. Quando eu for ver na prancha, tá aqui, pronto, já está feito aqui o meu 3D. E aí, tem uma coisa que é o seguinte, então, aqui, acertei e tal. Se eu quiser colocar duas vezes o mesmo desenho, eu quero colocar esse 3D aqui de novo. Vou lá. Cliquei, arrastei para cá, ele não deixa a gente fazer isso. Então, para eu fazer isso, eu preciso primeiro lembrar que assim, o que vem para cá é o que está aqui. Então, se eu mudar alguma coisa nele, se eu mudar a visualização desse 3D, já vai mudar a visualização daqui. Então, na verdade, eu tenho que ir duplicando essas vistas. Quero colocar mais um 3D. Vou lá, botão direito aqui, e eu vou duplicar a vista. Vamos pegar aqui duplicar a vista, eu vou colocar duplicar. E aí, pronto, já criou uma outra vista aqui. Vou até mudar o nome dela, né, renomear aqui. Vou colocar 3D frente, qualquer coisa dessa. E aí, pronto, fiz aqui. Aí eu já vou nela, né? Cliquei duas vezes aqui para poder ajustar. E aí eu ajusto o que for necessário aqui. Eu vou deixar aqui mesmo. Vou fazer o seguinte, vamos virar um pouquinho aqui a perspectiva. Vou dar um zoomzinho ali. Aqui. Tá um pouco melhor aqui. Acertei aqui o meu desenho do jeito que eu quero. Venho aqui, clico no viewport e acerto isso aqui. Pronto, já tenho aqui o meu 3D. E aí, se eu quiser vir aqui na prancha, eu consigo puxar esse novo 3D para a minha... Opa, peguei errado. Peguei esse novo 3D e trouxe para cá, para o meu desenho. Mas se você quiser um pouco mais de controle dessa vista 3D, o ideal é você fazer o seguinte, criar vista nova, né? Então eu venho aqui no pavimento principal, e aí eu quero fazer uma vista de algum lugar específico. Eu venho aqui no vista, aí eu tenho aqui vista 3D, e eu vou pegar isso aqui, ó, câmera. Porque quando eu clicar aqui, ele vai me deixar posicionar a minha câmera em algum lugar que me interessa. Eu vou pegar aqui e vou fazer como se fosse a vista dessa parte aqui para a piscina. Ali, ó. Coloquei a minha câmera aqui e estou direcionando onde eu quero ver. Aí olha só o que ele fez, ele já gerou aqui para mim uma vista daquele lugar. Se eu ajustar aqui o viewport, eu consigo ver mais inclusive. E aí, para que eu mexer nisso aqui, eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, que é essa ferramenta de visualização aqui. Ó. Se eu cliquei nele aqui, ele aparece aqui para mim e eu consigo controlar um pouco melhor ali. Ó. Se eu quero dar mais um ou menos um, estou ajustando ali. Se eu quero mover para um lado ou para o outro, já ajusto ele também. Se eu quero usar o Opt para olhar para um lado e para o outro. Então essa ferramenta aqui é interessante, que aí você consegue fazer um monte de coisa. Consigo olhar para um lado ou para o outro, vou ajustando
a minha visualização que eu quero aqui. E aí, quando terminar, beleza, só clicar ali para fechar. E eu posso mudar a visualização aqui também, né? Posso colocar aqui realista. Ele vai demorar um pouquinho que ele vai renderizar aquilo ali, né? E aí a gente pode, se eu quiser levar ela lá para a prancha, também é a mesma coisa. Cliquei aqui, aí eu venho, pego a minha nova vista que foi criada e trago para cá. Está aqui colocado o meu desenho na prancha. Mas e aí, quando a gente faz isso com os desenhos técnicos, a gente vai ter isso definido pela escala. Só que assim, a gente pode usar a mesma prancha, o mesmo desenho para poder fazer coisas diferentes. Então eu tenho aqui uma planta do pavimento principal. Se eu quiser fazer um detalhe construtivo dessa janela, dessa porta aqui, por exemplo, eu posso fazer. Só como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu teria que colocar uma escala tal aqui que me permitisse ver isso. Então como é que eu tenho que fazer? Botão direito, eu vou duplicar a vista. Pronto, dupliquei aqui e eu já vou chamar isso aqui de. Vou até colocar um outro número aqui qualquer, vou colocar 10. E eu vou colocar detalhe porta. Beleza. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, eu ajusto a minha viewport para o lugar que eu quero. Então, selecionei aqui, vou ajustar. Opa, cliquei fora do círculozinho. Então, cliquei para cá, reduzi aqui, trouxe para cá e trouxe para cá. Aí, ó, eu tenho aqui o que seria um detalhe construtivo dessa porta. E a única coisa que eu tenho que fazer é acertar a escala. Né? Isso aqui provavelmente vai ser número para 5, mais ou menos. Olha só como é que ele está bem detalhado ali. E aí quando eu for colocar isso aqui numa prancha, vou pegar uma outra qualquer aqui, eu vou clicar e arrastar e vou colocar aqui, que aí eu sei que ele já veio exatamente como ele deveria vir. Então é assim que a gente faz os detalhes construtivos também de um para o outro. Então a montagem de prancha basicamente é isso. Aí agora a gente vai ver a questão de cotas e notas também para a gente fechar. Então, começando pelas cotas, que é o mais fácil, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no ambiente que eu quero e eu vou começar a cotar. Como? Eu venho aqui em anotar e eu vou pegar a cota que eu quero. Eu normalmente uso alinhada, tá? Eu clico aqui no alinhada e aí, assim, como é que funciona isso aqui? Ele está pegando a linha, a cota, cliquei na cota alinhada, vai aparecer isso aqui que é a aba da edição de cotas e a gente tem aqui embaixo aquela linha que me dá algumas referências. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, eu vou escolher se essa cota vai ser da linha central da parede, das faces da parede, centro do núcleo e tal. Eu vou escolher faces da parede. E aí, a gente pode deixar isso aqui no referências individuais, porque a gente vai conseguir mirar um pouco melhor aqui onde a gente quer. E aí, o que eu preciso entender aqui? Nesse caso, eu vou fazer uma cota geral para vocês entenderem o que ela faz, depois a gente vai para algumas outras questões. Ó, cliquei aqui numa parede, cliquei na outra. Estão vendo que ele fez a cota, mas não terminou? É por quê? Porque ele vai deixar a gente estender essa linha de cota aqui até onde for interessante para a gente. E aí aqui, quando eu terminar, eu escolho onde eu vou posicionar essa cota. Coloquei aqui, eu já fiz ali a minha linha de cota certinho. E aí reparem no seguinte, como é que eu coto essa parede aqui? Como é que eu coto esse espaço aqui? Eu tenho que sempre pegar o primeiro a cota que eu vou fazer é sempre perpendicular à linha que eu cliquei. Então, ó, cliquei nessa linha aqui, eu não vou fazer cota para cá, para a esquerda e para a direita, porque ela vai estar no mesmo sentido da linha. Eu vou fazer perpendicular a ela, então eu vou fazer as cotas para baixo. Aí aqui eu consigo cotar a distância até aqui, eu consigo cotar a distância até aqui, eu consigo cotar a distância, o tamanho da parede, consigo colocar aqui essa minha linha de cota. E aí é o seguinte, se eu quisesse cotar na horizontal aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que procurar uma linha que estivesse perpendicular a esse sentido da linha de cota. Se eu quiser cotar isso aqui, eu clico aqui,
Aí eu não consigo cotar para cima e para baixo. Se eu tentar aqui, ó, simplesmente vai dar zero e vai ficar ali no meu lugar. Se eu quiser cotar nesse sentido aqui, eu tenho que pegar esse e estender para cá, que aí eu vou conseguir fazer a cotagem do meu elemento ali do jeito que eu preciso. Uma coisa que a gente pode fazer também, se tiver muito estranho assim, eu posso pegar numa bolinha de cota dessas aqui e direcionar para o lado, que aí ele vai conseguir mostrar para mim o que é cada cota. Então, opa, deixa eu cancelar isso aqui que eu cliquei e arrastei. Então, tá mostrando aqui as nossas cotas. Beleza. E a cota também, ela vai ser ajustada de acordo com a escala. Se eu ajustar a escala aqui para 50, ó, as cotas vão ficar menorzinhas para elas aparecerem ali. Então, vamos deixar aqui não para 100. Cota, então, basicamente é isso. É só você lembrar que você vai clicar primeiro numa referência que seja perpendicular à linha de cotas que você vai fazer. Aqui, por exemplo, eu consigo cotar aqui, até aqui, e aí, pronto, cotei a minha casa. E aí é só lembrar que eu cliquei aqui para não ficar tão junto ali. Eu estou clicando nessas bolinhas aqui e estou posicionando melhor onde a minha cota ficaria para que eu consiga ver isso mais claramente ali. Beleza. Cota então é isso. E aí vocês vão cotar essa casa aqui do jeito que vocês já aprenderam a cotar. E agora então a gente vai fechar com a parte de notas. Uma coisa importante aqui no Revit é o seguinte, que facilita muito a nossa vida, é isso aqui. Ó. Já fiz isso ali agora há pouco e agora eu vou mostrar como é que a gente faz. Aqui em anotar, aqui em arquitetura, a gente tem aquela parte toda que é de construção, tal, não sei o quê, mas a gente tem isso aqui, ó, que é ambientes e área. Eu vou clicar aqui nesse ambiente e vocês vão ver o que ele faz. Cliquei no ambiente. Se eu passar o mouse dentro de alguma coisa que o Revit consiga reconhecer como sendo um ambiente configurado por um espaço ali, ele vai deixar eu clicar e colocar isso aqui. Então, olha só, passei aqui dentro desse quarto. Se eu clicar aqui, o Revit vai passar a reconhecer aquilo ali como sendo um ambiente. O mesmo vai valer para o banheiro, o mesmo vai valer para o lavabo, o mesmo vai valer para aqui esse escritório, por exemplo. Eu vi até que tem um errinho de modelagem aqui. Essa parede não passa direto aqui não. Deixa eu pegar o dividir elemento, vou cortar aqui e vou cortar aqui. E vou deletar essa parte, porque esse corredor ele vira, né? Ele passa direto. Beleza, voltando então. Se eu pegar aqui de novo o ambiente, arquitetura ambiente, olha só o que ele está pegando quando eu passo o mouse aqui. Ele está pegando toda a cozinha, ele está pegando a sala de estar-jantar, ele está pegando o corredor até aqui. Por quê? Porque isso aqui não tem divisão entre eles. Aqui embaixo, ele vai normal. Quarto, essa parte da suíte, aqui da frente também, que é o lavatório, outro quarto, suíte, banheiro da suíte master, banheiro de lazer, a gente tem aqui a sauna também. E aqui, ó, ele nem conseguiu fechar e nem conseguiu entender o que ele tem que medir pra gente. Então, o que a gente tem que fazer quando acontece isso? Quando o ambiente está muito não está muito configurado, ou quando ele não tem alguma divisão ali. No mesmo lugar que a gente foi, em arquitetura e ambiente, a gente tem aqui embaixo o separador de ambiente. Isso aqui é uma linha auxiliar que vai te ajudar a dividir os ambientes. Então eu vou clicar aqui e vou fazer o seguinte. Eu quero que o meu ambiente seja calculado só a sala de estar que a gente tem aqui. Então o que eu vou fazer? Ele já está reconhecendo essas paredes todas aqui, mas ele está entrando nesse corredor. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha aqui que vai ser um divisor de ambiente. Cliquei no ESC ali e tal. E aí, beleza, já fiz uma aqui. Vou fazer uma aqui agora, porque eu quero dividir isso aqui da sala de jantar. Então eu fiz duas linhas ali, que são dois separadores de ambientes, que são esse aqui e esse. Agora, na hora que eu vier aqui com o ambiente, olha só o que vai acontecer. Ele vai reconhecer exatamente aquilo ali que a gente precisava, mesmo não tendo parede. Então isso aqui é muito útil nesse caso, como a gente tem aqui agora.
Quero fazer uma cota da sala de jantar diferente, quero colocar um ambiente da sala de jantar diferente da cozinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou fazer uma linha aqui para dividir a cozinha, e aí eu vou fazer uma outra linha aqui para dividir a cozinha. Aí vou lá em arquitetura, ambiente, já consigo colocar aqui a cozinha. E a sala de jantar ela tá meio grande, ela tá pegando essa parte embaixo aqui toda que é só circulação. Então o que eu vou fazer? Arquitetura, separador de ambiente, e eu vou fazer uma linha aqui para ele já conseguir pegar a minha sala de jantar. Peguei aqui, coloquei nesse lugar aqui, já está a sala de jantar, e aqui eu posso colocar algum que seja a minha circulação. Depois a gente vai ajustar esses nomes aqui, vocês vão ver melhor. Aqui também pode ser circulação, e aí falta aqui. O que eu vou fazer então para eu pôr o gourmet ali? Arquitetura, separador de ambiente, vou pegar aqui e vou clicar até aqui para criar o separador, e aí eu vou colocar aqui o nosso ambiente. E aí vocês viram que ele colocou uns nomes aqui e tal, se eu clicar nesse nome eu consigo mudar, então isso aqui é o escritório, escritório, coloquei sem acento mesmo só para a gente ver, então ele vai, escritório, enter aqui, ele mudou ali pra gente. Vou dar um Ctrl Z porque eu quero ajustar isso aqui. Assim que a gente faz as anotações. Se a gente for ver ali na planta baixa, na prancha na verdade, é P501 que a gente tem o desenho da planta. Então olha só, já está tudo certinho aqui, de acordo com o que a gente colocou. Eu consigo editar isso aqui. Está aparecendo aqui para mim o nome do ambiente, mas eu quero fazer uma coisa diferente, quero calcular a área de uma vez. Então o que eu vou fazer? Assim como qualquer outra coisa aqui no Revit, esses indicadores de ambiente também são famílias. Então como é que eu faço para ajustar, para modificar uma família? Como eu quero modificar todas que já estão aqui no desenho que eu coloquei aqui, eu quero fazer uma família, mas que todas essas aqui já mudem também. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes aqui. Opa, deixa eu tentar mirar aqui nesse retângulozinho que vai ser mais fácil de ver. Cliquei duas vezes nele, eu já entro aqui no que é uma edição daquela minha família. Eu estou editando aquele indicador de ambientes que a gente tinha ali. E aí eu vou pedir para a gente fazer algumas coisas. Eu vou tirar esse nome, eu vou querer que aqui tenha o nome do ambiente para a gente poder editar e vou querer que tenha a área desse ambiente que ela seja calculada automaticamente. Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou deletar isso aqui tudo. Selecionei isso aqui, deletei isso aqui tudo. E aí eu vou incluir coisas aqui. Como é que eu estou dentro da edição do meu identificador de ambiente? Tá, até o nome está aqui, ó, modificador de ambiente, aqui em cima, nessa parte. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coisa aqui dentro. Quando eu clico aqui em criar, eu tenho algumas opções. Eu tenho aqui a legenda, então eu vou clicar aqui, porque ele vai me deixar, na hora que eu clicar aqui nessa área de trabalho, cliquei, ele vai me deixar colocar coisas aqui dentro. Então, isso aqui tudo é o que ele consegue absorver do ambiente. Então, eu vou começar colocando o nome. Na hora que eu clico no nome, como é que eu faço para ele aparecer ali na legenda? Se eu quiser jogar isso para cá, eu vou clicar nessa setinha verde, que quando eu clico aqui, ele jogou para cá e já vai aparecer o meu nome ali. Tem como a gente colocar várias coisas na mesma legenda, mas para facilitar, vamos fazer um para cada. Coloquei o nome aqui, cliquei no nome, cliquei na setinha verde, ele veio aqui, já apareceu. Vou dar OK e vocês viram aqui que já apareceu o nome. E aí, eu quero agora colocar outra coisa. Então, vou fazer a mesma coisa. Falei, criar, vou clicar aqui em legenda, vou clicar aqui embaixo. E aí agora o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que ele pegue a área desse ambiente. Então rodei aqui para baixo, cliquei na área e vou jogar lá para dentro. Setinha verde, joguei lá para dentro. Quando eu fizer isso, vou dar OK aqui e vocês vão ver que já apareceu aqui também o área. Está em pés quadrados, né, square foot,
mas não se preocupe, ele vai calcular ali direitinho que a gente já configurou nossas unidades antes. Aqui então, depois que eu fizer isso, eu terminei. E aí o que, que eu vou fazer aqui? Cliquei na setinha aqui, cliquei fora e tal, e aí eu vou fazer isso aqui, ó. A mesma coisa que a gente fez com a prancha. Eu vou carregar no projeto. Quando eu fizer isso, ó, carregar no projeto, ele pergunta aqui, verifique os projetos famílias abertos nos quais deseja carregar a família. Eu quero carregar exclusivamente para esse aqui, ó, que é o nome do arquivo que eu estou trabalhando. Se eu quisesse carregar em mais de um, clicaria ali, tudo bem, mas eu quero clicar só nesse aqui. Vou dar um OK e vocês vão ver que ele vai vir aqui para o projeto. Ele está perguntando o seguinte: eu substituo a versão existente ou substituo a versão existente os seus valores e parâmetros? Eu vou escolher esse segundo, que eu quero substituir tudo. Então a gente vai ajustar isso aqui depois. Eu vou escolher esse segundo, vou dar OK. E viram que ele já trocou tudo aqui? Ó? Já até calculou a área também desse ambiente normalmente. Se eu for ver na prancha, vocês já sabem, vai estar lá também. Opa, cliquei na prancha errada. Vai estar lá também já com a área calculada. E aí, tem uma coisa aqui que me incomodou um pouco, que sobrou esse retângulo aqui. E aí, e também o nome ficou um pouco para o lado, ele não ficou centralizado exatamente. Como é que eu faço para ajustar isso? Eu vou voltar na edição dessa família, que é a família de marcador de ambiente. Então, como é que eu vou fazer? Vou clicar de novo aqui nesse retângulozinho, cliquei 2 vezes, que eu voltei aqui naquela edição que a gente tinha acabado de mexer. Só que assim, não está aparecendo aquele retângulo. E aí, como é que eu faço para isso aparecer? Eu vou digitar VG, que é aquele nosso já conhecido lá, de ajustar a visualização das coisas e tal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, eu tenho categorias de anotação. Exibir categorias de anotação nesta vista. Que aí na hora que eu der OK, vocês vão ver que apareceu tudo aqui dentro. Tanto o retângulozinho que eu quero tirar, quanto essa referência aqui, ó, que ela é interessante para a gente centralizar a nossa legenda. Então, repetindo, o que eu fiz? Eu vim aqui em VG, cliquei aqui nessa segunda aba aqui, e aí nessa segunda aba, que é categorias de anotação, eu cliquei nessa caixinha aqui de cima, exibir categorias de anotação nessa vista. E dei OK, apareceu aqui. Então com isso a gente consegue clicar naquele retângulo e selecionar e depois deletar, clicando cada um deles e deletando. E aí eu consigo pegar esse meu nome aqui e colocar mais centralizado aqui no meu ambiente. E a área também eu vou até colocar um pouquinho mais para cima, que também para ficar para ocupar menos espaço ali. Então a gente já tem esses dois aqui também. Então, selecionamos os dois, deixa eu jogar mais para cá um pouquinho. Pronto, coloquei tudo ali no meio. E aí, depois disso, o que eu vou fazer? Vou carregar o projeto no modelo que eu quero, vou dar OK, e aí vou substituir versão existente seus valores também. Que aí, olha só o que ele fez. Ele já tem aqui o ambiente todo certinho com a área que a gente tinha. E aí, então, assim, é assim também que a gente vai incluir as coisas lá na prancha, né? Então, se eu for em alguma prancha ali, vou lá. Vamos pegar uma das que não estão com desenho. Vim aqui na prancha, aí eu entrei aqui na edição dessa prancha e eu vou colocar uma legenda aqui do lado. Quero fazer um carimbo meu. Venho aqui no criar, vou fazer o desenho do carimbo que eu quiser aqui. Coloquei aqui, faço as linhas que eu quiser, tal, do jeito que eu quiser aqui que me interessar. E aí, para eu colocar as legendas, também a mesma coisa. No criar, eu venho aqui legenda e coloco aqui o que eu quiser. Então, vamos pegar alguma coisa ali, desenhada por. Coloquei aqui, na hora que eu colocar vai aparecer quem é o responsável pelo. Para você preencher quem é o responsável pelo projeto. Ah, quero pegar alguma coisa de escala, quero incluir nome da folha, quero incluir o nome da organização, quero incluir o nome do cliente. Então, assim, isso tudo a gente consegue incluir aqui e vai colocando aqui, que aí você já vai ter esse elemento lá. Aí é só quando você terminar essa montagem da sua prancha, você vem aqui no carregar projeto, carrega para o que você quer ali, e aí você já vai ter substituir versão existente, aí aqui ó, tá aqui montado minha prancha, então eu consigo aqui colocar o nome do proprietário, por exemplo. Beleza, então esse é o esquema. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses desenhos e vocês vão montar pranchas com eles
colocando, primeiro, vamos colocar ali o nome dos ambientes. Para mudar o nome do ambiente é só clicar aqui. E aí você vai trocar aqui para o que você quer, dá um enter e ele já vai ali, já muda, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar essas arquitetura, anotações de ambiente, e ela precisa ter o nome do ambiente e a área só, e vocês vão cotar cada uma delas para a gente depois ter as nossas pranchas ali. E aí vim aqui no, cadê? Deixa eu ver aqui, anotar, peguei a alinhada, a cota, e eu vou colocar aqui para a gente cotar direitinho o nosso projeto. Então, aqui ó, certinho, assim que a gente cota. E aí assim, deixa eu selecionar aqui e deletar. O que que precisa ter nessas pranchas aqui? Não tem limite de pranchas, vocês vão fazer quantas vocês quiserem. Pode usar o tamanho que vocês quiserem também. As, as escalas. O ideal é que elas sejam as escalas meio que padrão que a gente usa. Então, assim, vocês podem fazer essas plantas aqui, elas podem ser na escala 1 para 100 e tal. O terreno, ele pode ser 1 para 500, não tem problema. Precisa ter, então, todas as plantas que vocês criaram nas pranchas ali. O que, que precisa ter? Todas as pranchas que vocês criaram, além de todas as vistas 3D e as elevações e cortes. E aí, como é que a gente faz então para a gente imprimir coisas aqui do Revit? Isso também é muito simples. A partir do momento que eu montei a prancha aqui, fica melhor ainda, que eu posso fazer o seguinte: eu venho em arquivo e aí eu venho aqui, ó, imprimir. Quando eu venho em imprimir, eu posso escolher o que eu quero fazer, se aqui é arquivo PDF e tal, imprimir. Vou fazer um PDF aqui que fica mais fácil de a gente ver, a gente faz exatamente igual para os outros casos. Então, vem aqui em PDF, e aí aqui eu vou escolher algumas coisas. A primeira delas é o seguinte, deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor. Eu posso escolher imprimir a janela atual, então seja lá onde eu estiver mexendo, mas eu também posso escolher essas vistas ou folhas aqui. Então, selecionei aqui e eu posso escolher quais eu vou imprimir. Se eu cliquei aqui e coloquei vistas folhas selecionadas, quando eu venho aqui nesse lapisinho, eu consigo escolher quais são as vistas ou elementos que eu quero imprimir. No nosso caso aqui, eu quero imprimir. Vamos colocar só as pranchas, né? Vou colocar só as folhas aqui. Beleza, já está selecionado. E aí, deixa eu ver, tá tudo certinho ali. Ok. Já selecionei. Vou dar um selecionar aqui. E aí, então, ó, recapitulando. Cliquei no lapisinho, selecionei as que eu quero, elas vão aparecer aqui. Vou dar OK. E aí aqui eu vou ajustar o seguinte. Essa parte aqui eu vou procurar onde eu quero salvar. Então, deixa eu achar aqui. Aqui. Vou colocar aqui já com o nome das pranchas. Ok. Ué. Ah, tá. Não, aqui ele está pedindo só o lugar onde ele vai ser criado. Não precisa colocar o nome ainda não. Achei o diretório, vou dar ok. E aí, tudo certo. O nome que ele vai dar ao arquivo vai ser esse aqui em cima. Tá aqui colocado, se você quiser mudar o nome ali. O tamanho das folhas, a gente vai deixar usar o tamanho normal. Não vou ajustar a página não. Vou colocar aqui zoom e vou deixar 100% do tamanho. Centro aqui ok, qualidade do raster alta. Pronto, aqui não precisa mudar mais nada não. Ok, quando eu vier aqui exportar, isso vai conversar para a seção futura do Revit, sim. Vou deixar salvo ali. Você pode criar a sua configuração aí, que você depois consegue importar. Ok aqui. E aí ele vai salvar aí pra gente essas pranchas que ele fez. Beleza, aí depois que você fez isso, pode ser que ele demore um pouquinho, se tiver muita coisa para fazer, mas não demora demais não. Então aqui ó, estão as pranchas que foram criadas para o projeto, todas nesse caderno aqui, então tá tudo colocado aqui. Então ele pegou exatamente o tamanho que a gente tinha lá e fez essa montagem de pranchas pra gente. A gente escolhe quais a gente quer mandar tal.
E a vantagem é que isso já fica meio configurado. Então, à medida que você muda alguma coisa lá no projeto, vamos supor que eu queira mudar algum material, algum desenho, alguma coisa. Já está tudo pronto aqui, todas as pranchas também estão prontas e quando você for lá e fizer a impressão em PDF, ela já vai estar lá toda certinha também. Então, basicamente é assim que a gente faz para poder montar prancha, colocar nota, cota e fechar essa parte de apresentação do projeto, essa apresentação mais técnica do projeto aqui. E agora a gente vai trabalhar com algumas outras questões pontuais, alguma questão sobre estudo de massa também, algumas planilhas prontas, e aí a gente fecha essa parte aqui agora então. E nos vemos na próxima aula.